dar continuidade aos vídeos, numa sequência que eu estou postando aqui em relação aos relacionamentos familiares. Nós estamos falando de filhos, né? Nós estamos falando de relacionamento de irmãos e nós vamos falar agora um pouquinho do filho único. O filho único, ele nasce como sendo o primeiro filho e o último filho. Então ele tem uma força muito grande, porque ele tem todo um cuidado, todo um zelo de primeiro filho. Devido à inexperiência dos pais, ele acaba tendo todo um cuidado, todo um tratamento diferenciado, tanto dos pais quanto de avós, de parentes mais próximos. Então ele fica muito fortalecido, ele cria um vínculo profundo com os pais. A criança, ela se expressa muito bem porque ela convive com adultos, ela aprende muita coisa, ela tem muita facilidade de aprendizagem, porque ela ouve muita coisa, ela participa de muita coisa, de adultos, de coisas de adulto. Então ela tem uma flexibilidade de ação, ela é forte no sistema. Ele é um empreendedor, geralmente uma criança que nasce é uma empreendedora. Ele é uma junção do primeiro filho, filho mais velho e do filho mais novo. Então ele tem uma força muito grande no sistema. Ele tem características próprias e ele é um empreendedor. É um filho muito fortalecido nesse sistema, quando ele é o filho único. Quando é filho adotivo, a adoção é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, é uma doação, é uma coisa, dar uma vida, né? Fazer com que aquela criança tenha uma família, tenha uma criação bacana. Então precisa-se ser muito grato. Essa criança que é criada por uma família adotiva é uma criança que será eternamente grata. Só que ela precisa sim reverenciar e conhecer a sua história. Todo mundo tem uma história, que seja triste, que seja alegre, que seja positiva ou negativa, não importa. A criança que é adotiva, ela precisa conhecer a sua história. Ela precisa respeitar e reverenciar o seu pai. Ah, mas abandonou, deixou sozinho, não quis criar, não importa. Aquilo que eu falei no início sobre constelação familiar, uma das leis mais importantes é a lei do pertencimento e da hierarquia. Então todos têm que pertencer. Então no coração desta criança, esses pais que ela às vezes não conhece, que ela às vezes não tem nenhum vínculo afetivo, esses pais precisam ser reverenciados e respeitados por ela e pelos pais adotivos. Por quê? Porque sem eles ela não estaria viva, ela não seria adotada. Então reverenciar os pais, não porque cuidou, porque abandonou, reverenciar porque deu a vida, porque a força, a nossa força está nos nossos pais biológicos. Se deixamos esse vácuo, esse vazio, com mentiras, com coisas dúbias, isso não é legal para nenhuma pessoa, para ninguém, principalmente para uma criança, para um adolescente, né? Então nós temos que ver que, por alguma situação, essa criança não teve os pais presentes na vida dele. Ele foi adotado. Então a relação com os pais adotivos tem que ser de reverenciar e de respeito também. Mas a criança precisa conhecer a sua história e respeitar quem lhes deu a vida. Só isso. Ninguém vai amar, ninguém vai fazer, sabe? É respeitar quem lhe deu a vida. Isso é muito importante. E dentro de uma família que um filho é adotado e os outros não,
ele está entrando naquela família numa hierarquia. Se ele entrou depois do segundo filho, ele vai ser o terceiro filho daquela família, porque ele entrou naquele momento. Então ele tem que ser respeitado também dentro da hierarquia da família adotiva que o adotou. Então precisa conversar, explicar o motivo da adoção e tem que haver uma preparação dessa criança. E o relacionamento tem que ser sincero e franco. A interação é muito importante para essa criança. Apresentar a criança que será recebida nesse sistema familiar, apresentar aos seus outros irmãos que se porventura tiverem irmãos, né, esses pais tiverem outros filhos. Então tem que haver esse respeito, tem que haver a verdade, ser franco, ser sincero e respeitar o pai biológico que deu a vida a esta criança. Por isso ela está inserida nesta família adotiva. Eu deixo essa reflexão que é muito importante, tá? É muito importante para fortalecimento deste menino, dessa criança, deste ser que foi adotado. Tá bom? Eu agradeço a participação de vocês. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre gêmeos.